ser escolhido. Aleluia. Aí você olha para mim e pergunta, Tiago, o que eu devo fazer para não ser enganado? Medita nessa palavra de dia e de noite. Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar conhecimento, Ele vai te dar sabedoria. Para antes de você receber qualquer coisa, você vai analisar para ver se você deve ingerir ou deve descartar. A Bíblia vai dizer, ouvir tudo, mas reter somente o que é bom. Tem muitas pessoas na nossa época, fazem você dentro da igreja, que ouvem palavra de maldição e retém para a sua vida. Eu quero te dizer, se você está retendo palavras que não vai te levar a crescer, mas que vem para te abater e para te diminuir, você já começou perdendo a guerra. Porque a maior luta, ela não começa aqui. A maior luta, ela começa aqui. Se a pessoa consegue atingir a sua mente, se a pessoa consegue colocar algo na sua mente, aquilo ali vai começar a te enfraquecer. E depois começa a te adoecer. E depois de doente, nós sabemos que infelizmente vem a morte. Eu não falo de morte física, mas de morte espiritual. Quantas pessoas começou bem na igreja e hoje se encontra afastado? Por ter ouvido uma palavra, muitas vezes até dentro mesmo da igreja. Tinha um caminho limpo para seguir, mas deixou de dar ouvido à voz de Deus. Para dar ouvido à voz daquele que não pode fazer nada por você. Então eu te convido hoje a ouvir tudo e reter somente o que é bom. Então aquela mulher com espírito de adivinhação começa a seguir Paulo e Silas. Todos os dias que Paulo e Silas passavam, aquela mulher gritava ali, vai um santo homem de Deus. Aparentemente uma palavra dessa é uma palavra boa. Então o inimigo, quando ele quer nos tirar da presença de Deus, quando ele quer nos tirar do foco, ele não vai chegar te afrontando, mas ele vai chegar te elogiando. Então tenha cuidado com os elogios. Porque a mulher não estava falando mal de Paulo, mas ela estava dizendo que ele era um santo homem de Deus. Aleluia. Então muitas vezes o elogio que vem é para te causar danos, para te fazer se encher o seu ego, para você começar a se achar que você agora já pode andar sozinha ou sozinho. Você está limpo, você está bonito, rapaz, aquilo ali só foi uma fase da sua vida. Volte para o mundo. O engano de Satanás para mim e para a sua vida. Porque quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente começa a se encher da palavra, a gente começa a entender, Deus começa a abrir os nossos olhos e nós começamos a ver que o mundo não tem nada a nos oferecer. Verdade, Jesus, verdade. Há caminho do mundo que parece que é bom, mas na verdade é caminho de morte. Então esse mundo aí fora que tenta todo o tempo nos seduzir, ele não vai chegar te afrontando, mas vai chegar te elogiando. E o elogio é um perigo. Então se trate, para que quando os elogios vir você receber, vai saber separar, não querer se engrandecer, porque o grande aqui é Ele. Aleluia. Porque se eu estou aqui de pé, é porque Ele tem me sustentado. Glória a Deus. Hoje eu tinha todos os motivos para não estar aqui, mas eu escolhi estar aqui. Hoje eu perdi uma amiga que fez muito por mim. Eu ainda não era evangélico, ela sempre me ajudou. Inclusive foi ela que disse a mim, você está em uma situação que você tem que procurar uma igreja ou procurar um terreiro. Porém, se você procurar a igreja, você não vai poder mais fazer nada de errado que você faz hoje. Porém, se você procurar o outro lado, você vai ficar alguns meses de resguardo e depois pode voltar a fazer tudo de novo. Ela lhe falou isso há 10 anos atrás. E hoje, eu estava no velório dela. Então é duro, é triste, mas eu sei que aquele que
amor garante. Eu pensava que o dia que mais eu passei por luta, quando eu recebi um convite para pregar, foi no dia que eu fiquei com dor de cabeça, minha boca entortou, meu braço entortou e eu fui parar no hospital. Mas não, hoje foi pior. Hoje está sendo um dia para mim difícil. Mas eu tinha um compromisso. Compromisso esse que não foi com a irmã. Compromisso esse que eu fiz com Deus. Então eu estou aqui para honrar com o meu compromisso. Aleluia. Eu não deixei que isso me parasse. Eu não deixei que isso me paralisasse. Mas Deus sabe como é que está meu coração. Então Paulo e Silas agora está em uma cidade que foi para libertar um homem. E no caminho encontra essa mulher. Muitas vezes Deus vai nos designar a fazer alguma coisa, mas no caminho vai aparecer outras coisas para que nós venhamos fazer. Mas ainda que você faça essa outra coisa, você não pode perder o seu foco. Jesus enviou ele àquele lugar para libertar um homem. E muitas vezes ele chegou e pregou, aquela mulher foi liberta, expulsou aquele demônio e aquela mulher foi liberta. Você pensa que quando você evangeliza, quando você leva uma palavra para alguém, que você faz aquilo que Deus colocou no seu coração, você acha que o diabo ele vai ficar feliz com você fazendo isso? Ele fica feliz quando você está na frente da televisão e esquece de orar. Ele fica feliz quando você diz, Senhor, eu não vou não, porque eu tenho medo. Aí ele fica feliz. Mas quando você toma a iniciativa da sua vida e diz assim, ó, hoje todo mundo está festejando, hoje é proibido comer carne, o povo hoje só come peixe, mas bebe e enche a cara. Que proibição é essa? Hoje você podia estar no conforto do seu lar, mas você escolheu a melhor parte. Então creia que nenhum de vocês hoje sairá daqui da mesma forma que entrou. Aleluia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que com pouca força vocês estão aqui. Aleluia. Então aquela mulher foi liberta. E aqueles homens, ao ver que o seu lucro tinha acabado, que ela não ia adivinhar mais vida de ninguém, ela não ia gerar mais dinheiro, aquele homem agora se enfurece com dois homens que nada fez demais, a não ser libertar uma mulher que estava possessa. E aqueles homens fizeram demais. Muitas vezes a gente não entende. O vizinho da direita se levanta, o da esquerda se levanta, o irmão da ligada se levanta, a irmã se levanta. E a gente fica sem entender e reclamando, Senhor, porque ele não está luta. É porque você está no caminho certo. Aleluia. É porque antes você não tinha vida, hoje você tem. É que antes você não dava. Glória a Hoje Deus. você dá. Aleluia, Jesus. Jesus. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra, nós somos mais do que vencedores. Quando nós entregamos o nosso caminho verdadeiramente ao Senhor, a luta passa. A luta passa. Então aquela mulher foi liberta. E aqueles homens agora vai presos. Olha aí que ele libertou e acabou sendo preso. Agora eles estavam presos fisicamente, mas espiritualmente eles estavam libertos. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que aqueles homens eram lançados no cárcere e por volta da meia-noite um olha para o outro. Aí você tem liberdade para conjecturar, aí você tem liberdade para pensar, você tem liberdade para fechar os seus olhos e viajar no tempo. Os homens que foram açoitados, vocês já apanharam muito, agora foi lançado no cárcere, num lugar escuro, amarrado de pé e mão. Aqueles homens estavam presos, e agora aqueles homens decidem fazer o melhor para Deus. Aleluia. Toda vez que nós decidimos fazer o melhor para Deus, Ele nos recompensa muito mais do que aquilo que nós merecemos ou pedimos para Deus. Porque quando a gente faz alguma coisa para o irmão da direita ou da esquerda, nunca espere dele, espere de Deus a recompensa. Então agora aqueles homens decidem não ficar parados. Aqueles homens decidem não aceitar o cenário que eles estavam vivendo, porque aquele cenário estava dizendo, acabou, vocês estão presos, como é que você vai libertar alguém? Mas aqueles homens não, decidiram agora orar e adorar a Deus. Aleluia. E aqueles homens começam a orar
adorar, a Bíblia vai dizer que aqueles homens que estavam presos, ou seja, vagabundos, ladrões, assassinos, que se encontravam no mesmo cárcere que eles, estavam ouvindo. Muitas pessoas hoje passam por mim e por você, ainda não tiveram coragem de falar, mas eles estão vendo o que Deus está fazendo na nossa vida. Aleluia. Mais cedo ou mais tarde ele vai dizer: me leve para a sua igreja. Em nome de Jesus. Me ensine a conhecer a esse Deus. Me ensine a adorar a esse Deus. É só questão de tempo. Aleluia. Continua firme no propósito. Continua orando. Continua adorando. Porque a Oh, aleluia, Deus. acontece. Porque ele é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Qual é o tema da campanha? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu E a tua casa. creia, tenha fé. Muitas vezes a circunstância da vida, o cenário da vida, vem para tentar nos esmorecer. Quando a gente olha para aquele irmão que a gente está orando, a gente vê cada dia mais ele no declínio. Senhor, eu oro tanto e ele só tem piorado. Senhor, eu oro tanto e ela só tem piorado. Entenda o tratamento de Deus. Ali é Deus tratando. Ali é Deus fazendo ele conhecer o pior. Porque muitas vezes a gente vai falar de Jesus quando o cara está todo inteiro. Ele diz: eu vou ouvir para quê? Eu tenho tudo. Mas quando Deus quebra ele todinho lá fora, aí ele vem chorando: ô minha irmã, preciso de uma palavra. Aí agora não é hora de você forçar. Não é hora de você passar nada na cara dele. É só você falar do amor. O amor é que nos constrange. Porque quando eu passei algumas situações da minha vida, as pessoas me apontavam, me chamavam de vagabundo, aquilo não me doía. Mas quando minha tia me parava na rua e dizia assim: meu filho, o que é que você está fazendo na sua vida? Eu te amo, aquilo ali me acabava. Aquilo ali me fazia chorar. Porque se a gente for analisar os passos de Jesus, em momento nenhum Jesus botou o dedo na cara de ninguém, apontou ninguém. Pelo contrário, ele falava do amor que constrangia. Ele entrava na casa do bandido, do ladrão, e nada falava, e a pessoa se convertia. Glória a Deus, Porque às vezes a aleluia. gente acha que é nós que vamos converter ou convencer alguém, Verdade. mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Amém, Nosso glória a papel é Deus. orar, nosso papel é entregar na mão de Deus e deixar Deus agir. Aleluia. Aqueles homens agora estão presos e por volta da meia-noite decidem orar e clamar a Deus. E a Bíblia vai dizer, como eu já disse, que os presos que estavam naquele lugar ouviam. Não via eles, mas ouvia eles. E de repente um grande terremoto chegou naquela cadeia e a Bíblia vai dizer que as correntes se quebraram e toda a cadeia foi aberta. Glória. Toda a cadeia foi aberta. Glória a Deus. E ao ver aquele terremoto, o carcereiro agora se apressa a ir até onde aqueles homens estavam presos. Segundo historiadores, vai dizer que naquela época, se você estivesse tomando conta de um preso e ele viesse a fugir, você ia ser torturado, porque eles pensavam que foi você que deu fuga. Não tinha acontecido nada com o homem estava inteiro. Como é que esses homens conseguiram fugir? E começavam a interrogar, e as torturas eram coisas terríveis que fazia com aqueles homens. E aquele homem agora, desesperado, chega na porta do cárcere e vê as cadeias abertas. Aleluia. Quando aquele homem vê as cadeias abertas, ele se desespera e puxa a sua espada e pensa em tirar a sua própria vida. Aleluia. Quantas pessoas hoje têm tirado a sua própria vida? Quantas pessoas hoje estão trancadas em um quarto? Muitas vezes aí você sabe, ora em casa, mas não tem coragem de ir lá levar uma palavra. Verdade. Quando aquele homem desembanha a sua espada que tenta tirar a sua própria vida, Paulo de dentro do cárcere grita: não te faça nenhum mal. Glória. Estamos todos aqui. E aquele homem agora pede uma luz.
rapidamente deram a luz àquele homem, e aquele homem agora chama Paulo e Silas para fora da prisão. E no momento que Paulo e Silas chegam fora da prisão, Paulo e Silas não vai impor nada àquele homem. Simplesmente ele fica calado e aquele homem sente o desejo no coração de conhecer aquele Deus, esse Deus que continua fazendo milagre. Aleluia, Jesus. Paulo e Silas não vai impor aqueles homens, aquele homem que diz assim, aceita Jesus hoje, não. Eles vão sentir, ele vai sentir o desejo no seu coração e vai perguntar: o que farei para ser salvo? Ele mesmo sente o desejo e pergunta. Aleluia! Glória a Deus! Lendo esse texto eu também entendo que antes de orar para que Deus liberte alguém, nós temos que orar pela nossa libertação. Aleluia! Glória a Deus! Porque Paulo e Silas estavam orando, eles foram libertos para depois libertar. Aleluia. Glória a Deus! Muitas vezes a gente quer dar um passo maior do que nossa perna. Muitas vezes a gente não quer sentar para aprender e já quer ensinar. Primeiro a gente senta, aprende, depois levanta para ensinar. Porque quando eu sempre digo, quem não está apto a aprender e a ouvir, não está apto para ensinar. Verdade. E não é só na igreja que nós aprendemos no nosso dia a dia. Coisas que acontecem na nossa vida muitas vezes nos irrita, nos ira, mas se você parar 2 ou 3 minutos para analisar a situação, você vai ver que você tirou algo daquela situação. Que você aprendeu a não ser como ele. Que você aprendeu a não falar como ele. Porque muitas vezes a gente encontra pessoas que vêm para cima da gente com ignorância. Que vêm conversar com a gente e vêm de um jeito cheio de autoridade, e aquilo ali nos faz mal. Ali é Deus dizendo: eu estou te mostrando como é, para quando você tiver sua oportunidade, você não falar desse jeito. Eu estou te mostrando como é, para quando você tiver a sua oportunidade, você ser diferente. Eu estou te mostrando como é, para quando eu te exaltar, você não querer humilhar ninguém. Tudo na nossa vida nós vamos aprender. Então Paulo e Silas agora chega aquele homem que queria tirar sua própria vida, e aquele homem sente o desejo no seu coração. Desejo esse de conhecer a Cristo, desejo esse de ser liberto, desejo esse de ser transformado, porque a transformação começa assim, quando eu e você passamos a ter o desejo de conhecer a Cristo. Não porque alguém veio nos impor, não porque a gente foi levado por emocionalismo, não. Mas quando a gente roda, quando a gente cai, quando a gente está no fundo do poço, quando a gente já bateu em várias portas e nada deu certo, quando a gente já tentou tudo, ele está assim. Aleluia, Jesus. De braços abertos para vencer. Amém, glória a Deus! Porque quando você vem no momento que você está bem, você não passou por dificuldade nenhuma da vida, você começa a achar que é fácil. Mas quando você passa por tudo isso lá fora, você entende. Quando o mundo virou as costas para você, quando muitas vezes até nossos familiares nos esqueceu, Deus nos pegou de lá de fora e nos trouxe para nos transformar em uma nova criatura. Aí você passa a ser grato. Glória a Você Deus! passa a entender que você tem mais do que o que você merece. Glória a Deus! Muitas vezes a gente passa por algumas situações na nossa vida e a gente tem que orar só para aquele que está na frente, a gente nunca olha para aquele que está atrás.